Fala, investidores, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor. Hoje falando sobre o FAED 11, Anhanguera Educacional, um fundo bem diferente da parte educacional, que não é tão comum aí na parte dos fundos imobiliários, não tem tantos concorrentes assim. E é um fundo que tem aí caído bastante nos últimos meses, até anos. E você vai ver aqui qual que é a minha tese. Eu tenho esse fundo em carteira, acredito nele, acho que vai sim dar bom para quem está investindo agora, principalmente nesses preços atuais. Peço então já o seu like. Antes de começar o vídeo, já dá o like, já que isso ajuda o canal e no engajamento também. E trago no final do vídeo uma informação importantíssima do relatório gerencial, trazido diretamente do relatório, onde pode ser que já em janeiro do ano que vem, já tenha um aumento substancial no dividend yield, tá bom, pessoal? Já peço já mais uma vez também que se inscreva no canal e também que ative o sininho. Temos aqui o FAED 11, esse fundo aqui que está negociando agora na base de R$ 137, um pouquinho a mais. Derreteu na última semana, tem uma liquidez pequena, não é tão grande, 1.346 negociações. Então aí você que está querendo investir muito, mas muito dinheiro mesmo, já tem que ter cuidado. O último rendimento, esse rendimento aqui, diferente de outros fundos imobiliários, esse aqui é extremamente recorrente, não tem como mudar, porque você tem aí custos bem fixados, não tem como ficar aumentando muito os custos, taxa de gestão, nada disso, e a receita ela pinga todo mês tranquilamente. Então você vê que no máximo que varia é 1 centavo para cima, 1 centavo para baixo desse último rendimento. Mas nós vamos ver que pode ser que aumente aí no próximo ano. Nós temos aqui o dividend yield de 0,80. Poderia ser um dividend yield alto, mas dado a dificuldade do setor como de maneira geral, eu coloco aqui que esse dividend yield está no dividend yield justo de prêmio de risco, baseando-se no dividend yield e no dividendo atual. Então, se você tem um aumento de incremento de dividendos no próximo ano, se isso houver, porque não é certeza de nada, aí sim já começa a ficar, vai ter um dividend yield maior nesse preço atual e você começa a ter uma assimetria. Só que o problema é que o mercado ele trabalha com o que está vendo. Então você tem que se posicionar, se você quiser surfar uma alta absurda no seu ganho de capital e um dividend yield maior futuramente, você já tem que se posicionar a partir da presente. Isso é uma estratégia, cada um faz o que quiser. Mas assim, ou seja, você tem que assumir um risco para gerar um retorno. Porque depois que ele tiver com 140, 150 a sua cotação, não que esteja tarde demais, mas aí você já deixou de ganhar 10, 15 reais por cota, somente por cota de valorização do seu valor de face. Então, aí você tem que ver. O patrimônio líquido dele é pequeno, ele é um fundo passivo, então ele não fica adquirindo prédios, ele tem 3 imóveis, nós vamos ver isso. O valor patrimonial dele é muito alto. Faço uma ressalva, porque isso aí envolve o PVP dele que está extremamente atrativo, mas esse valor patrimonial dele, ele é revisionado a cada ano. No entanto, a gente tem só um aumento substancial desse valor patrimonial. No entanto, com o evento aí da pandemia, modificação aí para home office e também para EAD, pode ser que esse valor patrimonial caia. Isso vai depender muito de como ele vai repassar o preço do seu aluguel no próximo ano. E aí no começo do ano que vem vai ser decisivo para esse fundo. Pode marcar um fundo ou então ele pode despencar mesmo. Se despencar muito mais do que isso, não, eu creio que não, porque ele já despencou muito. A gente vê aqui o comportamento da sua cotação. Então ele abriu aqui em torno de R$110, subiu. O primeiro topo aqui foi marcado em torno de R$175. Depois ele deu uma realização. E aí eu chamo atenção nesses fundos aqui. Fundo em R$110. 2 vezes tocou aqui. Aqui ele marcou uma região de acumulação, onde ele fica travado aqui entre 110. Você vê que a liquidez dele é baixa e era mais baixa aqui nesse período. Então você tem variações bruscas. Ele foi para 170 e 110. Ficou migrando nessa faixa. Depois você teve um destravamento
aqui até o segundo pico em R$ 248, mais ou menos. Você tem ali, sempre quando ele faz esse pico, ele tem aí uma realização. Aqui uma pequena acumulação também, numa faixa bem grande, de em torno de 230 até 170. Quando se girando nessa faixa, isso aí se repetiu, você vê que se repete. A mesma figura que está aqui na esquerda é a que está aqui na direita, só que em patamares de preços superiores. E agora, mais uma vez, um trigger de destravamento, ele batendo aí na sua faixa de R$300, absurdo. Só que aí, o que acontece? Com o advento da... E aqui foi um efeito que para esse fundo, realmente essa queda fez sentido. Por quê? Porque você teve de cara, depois do advento aí da crise, né, da pandemia, você teve já uma queda substancial. Claro que o mercado ele exagerou, que isso caiu mais de 50% em questão de dias, menos de meses. Então você teve aí realmente uma assimetria. Mas aí você vê que não foi tanta assimetria assim, porque realmente estava batendo nesse setor, porque o mercado ele bateu em todos os fundos de maneira total. Só que nesse subsetor de educação realmente mudou o patamar, porque ficou fechado, ficaram fechadas há mais de um ano as escolas. Então você teve aí teve que negociar para o EAD uma redução de 15% no ano passado. E que vai acabar, né, quer dizer, essa negociação foi no ano passado, mas ela contou a contar de começo desse ano. E aí você vê que também agora, depois disso, subiu e agora caiu, derretendo. Já rompeu esse fundo aqui, que seria um suporte. Eu não achei que ia romper na casa dos R$148. Tinha um suporte grande aqui, dos R$148. Ele rompeu e quando rompe, a força é maior de queda. E aí está buscando esse alvo de R$110. Mas o porquê que eu acho que não vai acontecer? Então, porque seria uma queda absurda. Você tem aqui R$137,48. Se ele cair para 110, é uma queda mais de 20% aí de queda, em torno de 20% de queda. Então, mas isso não deve acontecer. Eu vou falar para vocês o porquê. Porque aqui ele tem um trigger de destravamento de valor que seria uma revisional agora em dezembro, e em fevereiro de 2021 um trigger de destravamento de 15%, retorno dos 15% de receita, ou seja, o desconto de 15% se acaba em fevereiro de 2021 e ainda tem uma revisional do IPCA aqui em dezembro. Então vamos lá, nós temos aqui uma taxa de administração dela muito barata, então ou seja, você não tem aí, realmente o dividendo dele é praticamente toda a receita, que é o aluguel dos 3 imóveis de educação, de ensino superior, e com a Anhanguera, que na verdade é da Croton Cogna, né? Tem sofrido também no mercado secundário. Taxa de administração de 0,3 gestão passiva. Tá bom, pessoal? E aí a gente vai ver aqui que já está batendo nesse patamar de preço que despencou nos últimos meses, já está com mais de 10%. Então aqui você já tem um atrativo. Se manter esse preço, já vai se pagar 10% ao ano. No entanto, se continuar caindo, vai ficar algo em torno de 12 a 15% ao ano, com um aumento esperado de dividendo, que eu creio que vai acontecer. E é isso, essa é a minha esperança, não é certeza. Você vê que ele sempre pagou, isso é muito bom. Momentos mais de estresse, de crise, ele pagou menos, mas pagou também. Aqui eu não sei o que foi, pode ter sido reformas, pode ter sido alguma inadimplência. Aí você vê esse dividend yield dele bem bacana, recorrente, ou seja, esse fundo ele tem desde 2016 aqui, mas ele tem bastante tempo. Talvez nesse site só pareça 2016, mas eu acho que ele tem mais do que isso, tem quase 10 anos já. E aí você tem uma performance negativa do seu valor de cotação, mas no entanto o valor patrimonial dele dá esse sulavanco aqui, mas no geral subindo bastante. Então, como eu falei, são 3 ativos em um estado no interior de São Paulo, tá bom? E aqui você tem aonde que ficam esses ativos. Nós temos um ativo em Leme, que fica perto de Pirassununga,
fica relativamente próximo a Ribeirão Preto também. Temos aí 7.184 metros quadrados. Temos o Taboão da Serra, que fica na Regis Bittencourt. Esse aqui sim é o maior, 17, quase 18 mil metros quadrados. E temos aqui o Valinho, a cidade de Valinhos, que tem aqui 12.400. Então ele é distribuído na região de São Paulo mesmo. E temos 0% de vacância, o que é muito positivo. Vamos ver uma olhada no relatório. Só o que é mais importante, não teve muita mudança. Esse aqui não é um fundo que você tem que ficar acompanhando muito o relatório, não precisa disso, porque ele é bem estável. Nós temos o valor de cotista muito pequeno, ou seja, o que acontece? Muitos cotistas, poucos cotistas, e muitos desses, né, às vezes, nem lê o relatório e não sabe que vai ter esse incremento de dividendos, pelo menos em potencial. O administrador BTG, muita gente não gosta também. Eu não tenho nenhum preconceito. Acho que é uma grande empresa aí, um grande player no mercado financeiro atual. Temos algumas informações que vocês podem ler aqui de cada um. O que tem, se tem piscina, se tem laboratório, biblioteca. E essa revisional de dezembro, que é só uma vez ao ano. Então, o que acontece? 100% no final de dezembro vai ser feito um mês de reajuste com relação ao percentual de aula. Então você tem um reajuste que deve dar em torno de 10%. Isso se conseguir aplicar o IGPM, o IPCA, quer dizer. Mas, no entanto, se mesmo que não aplique, tem uns 15% de desconto, que isso aí já está no regulamento. Então, em fevereiro de 2021. Ou seja, que vai acabar esse desconto de 15%. Então você tem aí um trig, com certeza vai aumentar o dividendo. Isso aí é o que eu penso. Temos aqui algumas fotos. E aqui o DRE, bem importante também a gente analisar. Vamos ver aqui que ele paga, essa receita aqui, ela é bem recorrente. Você vê que 178,88 já está pagando desde abril de 2021, não muda. É um real para baixo, um real para cima. 778,542. Já o outro ativo financeiro, você vê aqui, é a parte de aplicações financeiras, que tem aumentado com o aumento da Selic. Então, isso aí é bom para o fundo. E as suas despesas operacionais têm se mantido estáveis. Você vê que já foi 69, 61, 62, agora 64. Tem se mantido estável, tem mais ou menos contrabalanceado aí com o aumento de outros ativos financeiros. Nós temos então um lucro de 720 mil, e esse lucro aqui aumentou um pouco, tá agora em torno de 732 mil, mas é um aumento marginal. E um ajuste aqui de 5 mil, sendo que a sua reserva de contingência é 10 mil reais. Então, o que interessa para a gente é esse lucro líquido ajustado. Você vê que esse lucro líquido aqui, ele é bem estável, está atualmente em torno de 727 mil reais. E é isso que interessa, esse lucro líquido aqui, que ele se mantém de maneira bem ajustada. Você tem uma reserva de contingência que é desses 10 mil reais, e já está batendo 2 meses de aluguel, que seria 1.382.000. Então você tem aí uma perspectiva muito tranquila. Os dividendos dele, ele batia em torno desses 127, 132 reais. Então, se você aplicar 15% a mais desse 1,13, que é recorrente, você teria aqui mais 16 centavos. Então, mais 1,13, né? Daria esses 1,32, que é o que ele pagava aqui antes. Tá bom, pessoal? Então, realmente, ele deve voltar a pagar esses 1,32 no mínimo, fora o reajuste, se ele conseguir aplicar. Então, digamos que ele não consiga aplicar o reajuste, vamos ver o que representa esses 1,32 na cotação atual. Eu vou considerar 140 só para título de cálculo. Vamos dizer que ele suba para 140. Então, você tem aí vezes 12. E vezes 100. 11,31 de dividendos. Então, você tem mais de 10% de dividendo ao ano. 11% fora o reajuste de IPCA, se ele conseguir aplicar. Então,
Para mim faz sentido sim. Você tem aí um desconto ainda no valor patrimonial se ele conseguir vender um ativo. Se você quiser vender algum ativo, você ainda vai ganhar esse valor. Você está comprando com mais de 30% de desconto os imóveis que dele fazem parte e ainda recebendo no caminho, enquanto espera a valorização da cota, 11% de dividendo. Então, para mim, faz sentido sim. Quem está comprando agora está comprando muito bem. Eu já comprei antes, então estou com certo prejuízo, mas eu acho que quem está comprando agora está comprando muito bem. Você vê que o volume está baixando. Quando acontece uma queda com baixa de volume, o que acontece? São os sardinhas já saindo, e isso a gente pode traduzir o seguinte: a gente tem aqui volume aqui, essa barra azul mais escura, ele tem caído e bateu as mínimas de volume. Por que tem acontecido? Provavelmente esses volumes quem vendeu tinha que vender, já saiu do fundo, esse volume tem abaixado, e aí agora você pode entrar. O que eu espero? Se acontecer uma barra aqui, ó, de volume muito alta, quer dizer que o preço vai disparar para cima. Entendeu? O preço pode dar uma disparada para cima. E é isso que eu estou esperando aqui nesse volume baixo com queda. Quando você tem um volume alto com queda, quer dizer que a tendência é cair mais. Quando você tem um volume baixo e com queda de cotação, é uma perspectiva melhor. Então, essa aqui foi a evolução do mercado secundário nos últimos 12 meses. Tá bom, pessoal? E aqui tem algumas dúvidas e alguns fatos relevantes. Tem esse fato do desconto de 15%, que ele vai acabar aqui, ó. Ele descontou 12% aqui, ó, vai acabar em fevereiro de 2022, esse desconto de 15%. Vocês podem também ler aí, ó, 15% de março de 2021 a fevereiro de 2022, mas também prorrogou por mais 12 meses a sua alocação. Então, achei até bom. Ele negociou, o impacto é 22 centavos, já fala aqui, e tem 10 anos até de março de 2020. Então, vocês tem até março de 2030 o contrato com a Anhanguera do fundo. Então você tem 10 anos ainda de dividendo tranquilo. Depois aí vê o que faz. A Anhanguera renovou o contrato mesmo em ano de pandemia, então quer dizer que ela acha que é positivo, o setor ainda não está morto. Tá bom, pessoal? O setor ainda tem aí uma certa pujança e tem uma perspectiva positiva de lucros futuros, tá bom? E aqui a gente, como investidor, trabalha sempre projetando o futuro. Se a gente só trabalhar com o que a gente vê, a gente não é investidor, a gente é um especulador. Muito obrigado pela sua atenção e peço o seu like, a sua inscrição e até a próxima.